Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal A Voz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante e que todo cristão almeja. Todos almejam a salvação, mas muitos querem a salvação, mas não querem se aproximar do Salvador. Pois hoje nós vamos falar sobre salvação. Usamos como tema o texto base de João, no capítulo 5, versos 24, que diz o seguinte: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. Pois bem, se hoje nós perguntarmos para algumas pessoas sobre salvação, a resposta vai ser a seguinte: eu espero ser salvo, eu desejo ser salvo, eu estou me esforçando para ser salvo. Embora essas pessoas estejam sendo sinceras na sua fé, mas há um sentimento de dúvida que as perturba. Como podemos ter a certeza da salvação? É verdade que, biblicamente, não podemos aceitar doutrina de algumas denominações que pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, precisamos cada dia ter a certeza da nossa salvação. A insegurança pode ser causa de sentimentos de culpa, transgressões não confessadas e pecados não perdoados, que destroem a paz interior e produzem incerteza. A incerteza pode resultar da incompreensão da diferença entre tentação e pecado. Tendência pecaminosa levam alguns a repetir em angústia as palavras do apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou. Está em Romanos capítulo 7, versos 14. Outra razão que produz incerteza da salvação é a incapacidade de compreender o caráter de Deus e o seu plano redentor. Muitos imaginam Deus como um fiscal severo, sempre pronto para encontrar falha e nos desqualificar para a vida eterna. Mas então, como podemos ter a certeza da salvação? Aqui temos 8 aspectos. Primeiro, a fé no Senhor Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versos 31. Segundo, o abandono do pecado, Isaías 55, versos 7 e 8. Terceiro, tristeza pelo pecado quando fazemos algo que desagrada a Deus. Salmo, capítulo 51, verso 1 e 2. Quarto, o amor para com o povo de Deus, para com os nossos irmãos em Cristo. Quinto, o testemunho do Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sexto, a obediência à palavra de Deus. João 14, 21. Sétimo, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Oitavo, a ansiedade pela volta de Cristo. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. O apóstolo Paulo desdobrou o tema salvação em 3 tempos. A salvação como um evento passado. Fomos salvos. Uma experiência presente, estamos sendo salvos. E uma esperança futura, seremos salvos. Estes 3 aspectos da salvação estão sintetizados em Romanos, no capítulo 5, no verso 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus,
e por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a salvação deve ser compreendida como um processo contínuo. Por meio da justificação, o pecador arrependido foi perdoado e salvo da culpa do pecado passado. Agora ele desfruta do gozo da experiência cristã, libertado do poder do pecado presente. E por ocasião da segunda vinda de Cristo, ele será libertado da presença do pecado futuro. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, em qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo, se retiverdes as palavras tal como vos preguei. Sim, podemos ter a certeza da nossa salvação se perseverarmos em seu caminho até o fim. A salvação como processo, a salvação como evento passado é o que chamamos de justificação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. A salvação como evento transcorrido se fundamenta na obra de Cristo que ele consumou na cruz. O cristão contempla o passado quando pela fé aceitou o sacrifício vicatório de Jesus. Havendo alcançado o perdão, a salvação passa a ser uma experiência presente. A justificação é a porta que permite o acesso ao caminho que conduz à vida eterna. Este caminho, na terminologia bíblica, é conhecido como santificação. O cristão fortalecido pelo poder divino caminha por essa estrada ascendente, o caminho da experiência cristã. Nesta jornada, a graça salvadora de Deus opera no coração dos que estão sendo salvos pelo Evangelho, produzindo o fruto do Espírito. A santificação é a obra de uma vida toda. Libertado do pecado e transformado em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Finalmente, como esperança futura, seremos libertados da presença do pecado e revestidos da glória de Deus, em seu resplendor, a glorificação. A segurança da salvação. Durante a segunda prisão do apóstolo Paulo, Nero, o romano, descarregava toda a sua ira e seu satânico coração contra a igreja cristã. Milhares de cristãos eram levados constantemente à arena do anfiteatro em Roma, onde eram devorados por feras famintas diante de multidões de delirantes espectadores. Paulo se encontrava na prisão mamertina, manietado com pesadas cadeias. Era um homem idoso, debilitado pelo sofrimento árduo do trabalho de uma vida atribulada, porém comprometido com a pregação do Evangelho. Sabia que restava poucos dias para o seu martírio. Ali ele escreveu a segunda epístola de Timóteo. Esta carta é chamada, com razão, do Testamento de Paulo. Naquela escura e fria prisão, ele tomou a pena pela última vez e escreveu: porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Deus havia aperfeiçoado a sua obra salvadora na vida de Paulo. O idoso apóstolo estava encerrando a sua carreira, confiante na salvação em Cristo Jesus. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Tenhamos cada dia a certeza da nossa salvação. Devemos de buscar o Senhor dia a dia, pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender daquilo que fazemos, não deixar se pôr o sol sobre o pecado, mas todo dia nós confessar para que nós estejamos em dia com as nossas obrigações perante Deus. Assim, na vinda do Senhor Jesus, nós não seremos surpreendidos e subiremos com o Senhor para vivermos para sempre com Ele. Se você gostou deste vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, acionar também o sininho de notificação para que você receba todos os vídeos que nós postamos, para que possa estar a par das pregações que nós fazemos aqui no canal. Que o Senhor Jesus abençoe a você, a sua família e a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.